Pessoal, tudo bem? Estou aqui para tentar fazer alguns esclarecimentos na questão de contradição das escrituras, da revelação das escrituras. E hoje quero falar com você sobre as 30 moedas de prata que o escritor de Mateus diz estar essa profecia, estar lá no livro de Jeremias. Diz o texto: os chefes dos sacerdotes pegaram dinheiro e disseram: isso é dinheiro sujo de sangue e é contra a nossa lei pôr esse dinheiro no caixa das ofertas do templo. Depois de conversarem sobre o assunto, resolveram usar o dinheiro para comprar o campo do oleiro, a fim de que servisse como cemitério para os não-judeus. Por isso aquele campo é chamado até hoje de Campo de Sangue. Assim aconteceu o que o profeta Jeremias tinha dito. Eles pegaram as 30 moedas de prata, o preço que o povo de Israel tinha concordado em pagar por ele, e as usaram para comprar o campo do oleiro, como o Senhor me havia mandado fazer. Nós podemos perceber que o escritor do livro de Mateus, ele diz que essa profecia está no livro de Jeremias. Se você for ler o livro de Jeremias, ou se você já leu o livro de Jeremias, você vai perceber que não dá para encontrar essa profecia no livro. Pode ler de cabo a rabo, essa profecia não está no livro. Qual é a conclusão que podemos tirar? Será que o escritor do livro de Mateus, ele mentiu? Ele inventou uma narrativa para dizer que Jesus é o Salvador, o Libertador? Será que circulou algum texto, transitou algum texto na época do escritor de Mateus que falava que Jeremias tinha feito essa profecia? Não temos conhecimento, nem histórico e nem na Bíblia, desses fatos. Então, fica aí uma dúvida. Agora é importante a gente perceber que esse texto se encontra no livro de Zacarias. Zacarias fala sobre este assunto. Vamos ver aqui o livro de Zacarias. Diz assim: o Senhor, Zacarias 11, versículo 13. O Senhor, pois, disse-me: arroja isso ao oleiro, esse belo preço em que foi avaliado por eles. E tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Então, não foi Jeremias que escreveu sobre isso, mas sim Zacarias. Então a gente pode dizer que o escritor do livro de Mateus, ele se enganou e ao invés de dizer Zacarias, ele falou Jeremias? Vamos estudar um pouco o livro de Zacarias. O livro de Zacarias é um livro que não fala de profecia, é um livro que fala sobre as questões do pós-exílio, fala sobre a reorganização do povo em volta de uma nova realidade e não fala nada sobre o futuro. O livro fala de política, fala de economia, fala dos territórios, mas não tem nada de referência sobre alguma profecia futura. Então, o livro de Zacarias, ele é um livro político, que foi escrito lá na era 6 e 5, né? ou no século 6 e 5 antes de Cristo, e ele foi escrito quando estava acontecendo as guerras médicas, guerras greco-persas, guerras persas ou guerras medas. São designações dadas aos conflitos bélicos entre os antigos gregos e o Império Aquemênida durante o século V a.C., de 499 até 449 a.C. Então nós podemos ver que mesmo que o escritor do livro de Mateus tivesse errado o nome do escritor de Jeremias, e ao invés de ser Zacarias,
nós podemos perceber que não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque o livro de Zacarias não fala sobre profecias. Então o autor de Mateus, ele pega um texto isolado para usar no contexto teológico. É isso que ele faz. Ele faz uma construção literária, teológica, né, tentando colocar o Antigo Testamento, embutir o Antigo Testamento no Novo Testamento, tentando fazer com que o Antigo Testamento seja realizado no Novo Testamento, tentando fazer as pessoas entenderem que as promessas do Antigo Testamento se realizaram no Novo Testamento com a pessoa de Jesus. Essa profecia é uma criação da cabeça do escritor de Mateus, porque ela não existe, né? As promessas do Antigo Testamento não se concretizam no Novo Testamento. Isso é uma viagem teológica, né? Os teólogos tentam tomar os textos do Antigo Testamento e dizer que eles foram realizados na pessoa de Jesus no Novo Testamento. Isso historicamente, exegeticamente, não faz sentido, não fecha. Teologicamente pode acontecer tudo, qualquer um pode dizer qualquer coisa, mas exegeticamente, historicamente, não fecha essa compreensão. É importante também entender que os textos são uma coxa de retalho, né? Os textos do Novo Testamento, tentando aí mostrar um caminho que possa fazer essa ligação do Antigo Testamento para o Novo Testamento, da Antiga Aliança para a Nova Aliança, para convencer aí os leitores, os ouvintes, de que Jesus é a realização de todas as promessas do Antigo Testamento. Mas o que se percebe mesmo é que se trata de uma ficção dos escritores do Novo Testamento. Nada do Antigo Testamento se realiza no Novo Testamento. Muito bem, então pense um pouquinho sobre isso e reflita, e se tiver alguma coisa para discutir que seja não fé, mas que seja história e exegese, você coloca aí nos comentários e a gente conversa. Um abraço, tchau!